Graças para os irmãos. Bom estarmos na casa do Senhor para louvá-lo e adorá-lo. Eu já peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de João, logo no primeiro capítulo, será a nossa meditação de hoje. João, capítulo 1, dos versículos 29 ao 32. Versículo 29 ao 31. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, rendemos graças a Ti, Senhor, por estarmos aqui nesse momento, louvando ao Senhor, glorificando a Ti, ó Pai. Que venhamos nos alimentar da Tua palavra, venhamos louvar a Ti, glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Essa sim é a nossa oração, que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja nesse momento aqui, na nossa vida, ó Pai, nos iluminando, nos dando entendimento da Tua santa palavra, Deus. Assim oramos, em nome santo e filho amado. Amém. Irmãos, eu pergunto a vocês, quem é o Salvador de vocês? Porque João Batista, ele deixa aqui claro que o Salvador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é Jesus Cristo. Anteriormente, ele dá o seu testemunho, onde os judeus, eles vão e perguntam a João Batista: quem és tu? És tu Elias? És tu profeta? E ele dá o seu testemunho a respeito daquele que viria, daquele que estava ali, daquele que ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós vemos que a primeira imagem do Cordeiro relacionada na Bíblia está em Gênesis capítulo 22. Ali é contada a história de Isaac, onde seu pai Isaac, seu pai Abraão, pega Isaac e vai lá no monte Moriá. E nós vemos aqui que o cordeiro, ele é imolado no lugar de Isaac, o eleito de Deus. Ali, quando Isaac estava para ser sacrificado, o Senhor providencia o sacrifício, um cordeiro. A segunda imagem está no livro de Êxodo, no capítulo 12. É a história do cordeiro pascal, a história desse cordeiro. E o sangue do cordeiro, ele é o diferencial para diferenciar aqueles que haveriam de ser poupados por Deus, aqueles que haveriam de ser poupados pelo nosso Deus. E a terceira imagem está na passagem do servo sofredor, capítulo 53 de Isaías. Nós vemos aqui a submissão de Jesus Cristo. Ali, quando diz que agradou a Deus moê-lo, a imagem, a terceira passagem, capítulo 53. E a quarta imagem do Cordeiro de Deus vem do livro da Apocalipse. Apocalipse mostra que o Cordeiro de Deus, ele é apresentado cerca de 30 vezes para nós. E esse Apocalipse, o livro do Apocalipse, é que narra o triunfo definitivo de Deus sobre o mal. E o Cordeiro, ele vence, o Cordeiro, ele triunfa sobre todos os poderes do mal. O Cordeiro de Deus, ele é algo muito precioso e especial para a vida de todo homem, quando pensamos na mensagem que João Batista estava proclamando ali, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ali naqueles dias, os judeus conheciam as profecias acerca do Messias, do Cordeiro, só que eles não queriam acreditar, assim como até hoje não creem em Jesus Cristo. Então João Batista estava ali claramente proclamando aquela mensagem, estava ali dizendo: aquele homem é o Cordeiro de Deus. É como se ele estivesse aqui nesse momento e na porta ali o Senhor Jesus entrasse e ele dissesse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
E eu vou enfatizar bastante isso, Cordeiro de Deus, para que fique na nossa cabeça, na nossa mente. Porque, embora saibamos, temos conhecimento disso, às vezes é como não fizesse diferença. Mas temos que nos lembrar disso diariamente, que Ele é o Cordeiro, Ele é enviado por Deus, Ele é enviado da parte de Deus. E no Antigo Testamento, o Cordeiro era levado para o sacerdote. Ele era oferecido pelos pecados para fazer expiação pelos pecados do povo. Era necessário que se fizesse isso diariamente, esse sacrifício, constantemente esse tipo de sacrifício. Mas agora João Batista está apontando para a pessoa de Jesus, para a pessoa de Jesus, como o Cordeiro de Deus, perfeito, sem mancha, sem pecado, o Cordeiro de Deus. Então é necessário que Cristo seja entregue como este Cordeiro, como oferta agradável, como aroma agradável ao nosso Deus, que suba a nossa adoração, que o sacrifício de Cristo, ele subiu como aroma agradável ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Ele foi uma oferta agradável e perfeita a Deus pelo pecado do homem. Ele é oferecido como oferta ao Senhor, oferta real, oferta que é capaz de anular e de pagar então o nosso pecado, a nossa dívida com Deus. Somente Ele é capaz de fazer isso. E Ele fez. E era isso que o João estava dizendo naqueles dias, de que Jesus é aquele que paga pelo seu e pelo meu pecado, pela sua dívida e pela minha dívida. A mensagem que o João proclama, a mensagem de salvação, o Cordeiro de Deus, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou, e por isso que é necessário que venhamos ter esse Cristo, esse nosso Senhor, como Salvador da sua vida, reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer que precisamos dessa graça maravilhosa, maravilhosa graça de Jesus na sua vida. Ele salva vocês e salva a mim da condenação eterna, porque por mim mesmo, pelas minhas próprias forças, eu não poderia fazer isso. Nenhum de nós, nenhum dos que aqui estão poderia fazer isso. Então Cristo Jesus, Ele pode e é capaz de substituir a nossa dívida. E aquele que não entrega a sua vida a Cristo, sabemos que ele está condenado. Mas aquele que entrega é salvo pela graça, pelo sacrifício do Cordeiro de Deus imolado. É o Cordeiro que o próprio Deus providenciou para nós, para a salvação. João Batista, ele prega a respeito desse Jesus, a respeito desse Messias. Nós temos aqui um modelo para todos os servos de Cristo. Lá em 1 Pedro diz que nós somos sacerdócio, temos sacerdócio real, somos uma nação santa. E nós temos aqui um modelo para todos os ministros de Cristo, para todos os servos de Deus. Ele chama a atenção de todos, a atenção dos homens, para verem a Jesus. Diz assim: eis o Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro, ele é esse Cordeiro pascal, lá de Êxodo 12. Cordeiro que foi morto para poder revestir o pecador e também é o servo sofredor. Ele é enviado e entregue por Deus para o sacrifício. Sacrifício esse que era muito diferente dos que eram ofertados pelos sacerdotes. Porque o sacrifício de Cristo, ele é de uma vez por todas. O sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo foi necessário somente uma vez. Somente uma única vez. Onde o sacrifício de animais, eles tinham que ser repetidos várias e várias vezes, porque apenas cobriam, é como se apenas cobrisse os pecados sem removê-lo. Enquanto que o de Cristo, ele foi de uma vez por todas. Ele pagou definitivamente pelo pecado do povo. O sacrifício definitivo, o sacrifício perfeito. Aqui vemos o contraste do sacrifício feito pelos animais e o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. O discípulo de João, logo em seguinte, no versículo 37, diz o seguinte: os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. O que foi que João Batista falou? Ele testemunhou
a respeito de João, a respeito de Jesus Cristo. Ele deu o seu testemunho. E é isso que nós devemos fazer, dar o nosso testemunho, falar da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador que tira o pecado do mundo. E esses discípulos aqui, eles seguem a Cristo. Eles seguem ao nosso Senhor Jesus. A partir do momento em que João dá o seu testemunho para aqueles que o ouviam testemunhar a respeito de Jesus. E ao seguir Jesus, eles tornam os seus seguidores. Eles não se tornam apenas seguidores, mas tornam os seus discípulos, assim como nós devemos ser, seus discípulos. Porque um seguidor, ele não segue os passos do seu Senhor. Ele não segue o trabalho do seu Senhor. Ele apenas fica olhando de longe, como se fosse um fã. E a nossa pregação, o nosso testemunho, quando formos falar do nosso Senhor Jesus Cristo, deve ser essa, dar um testemunho. Nossa pregação, ela deve fazer com que as pessoas vão além de nós mesmos. 2 Coríntios nos diz, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. A palavra de João, ela era breve, tanto naquele momento como para nós agora. Ela era rápida. Ele declara que Jesus, ele é enviado e ordenado da parte de Deus. Ele é enviado pelo nosso Senhor Deus, o Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Assim como os anjos estão proclamando, Santo, Santo, Santo é o nosso Deus. Esse testemunho, ele é repetido praticamente em todo esse evangelho para nós. Jesus é testemunhado pela pessoa de Deus Pai, é provado por ele, pela manifestação do Espírito Santo sobre ele, sobre a sua vida. Vemos aqui claramente o seu testemunho quanto à divindade e à missão de Jesus como enviado de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Pai, o nosso Senhor Jesus, de Deus Pai, o Senhor que criou os céus e a terra. Ele declara que Jesus era o único sacrifício real, divinamente indicado para o pecado. O Cordeiro de Deus, ele fala no versículo 29, parte B. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E desde o início ele identifica Cristo como o Messias que tanto aguardavam. Cristo como o Messias que tanto esperavam. Esse Cristo que eles estavam aguardando. Ele testemunha que Cristo é o seu Rei e Salvador eterno. Nós aguardamos pela segunda vinda desse nosso Senhor. Nós aguardamos pela vinda do nosso Senhor Jesus, quando ele virá uma segunda vez, dessa vez por todas. Ele declara que Jesus, ele é o único que remove a culpa humana, porque nenhum de nós podemos remover a culpa do homem, nenhum de nós podemos remover o pecado do homem. Ele declara que tira o pecado do mundo. E aqui, quando ele diz isso, irmãos, quando ele fala isso, ele não fala em quantidade, o que seria retirado o pecado de todos. Ele não fala que seria uma salvação universal, porque se fosse assim, do que adiantaria nós estarmos aqui agora, louvando ao Senhor, se aqueles que estão lá fora, que não servem a Deus, seriam salvos da mesma forma. Não, não é isso, ele não fala disso. Ele fala que sim, que tiraria o pecado das ovelhas de Cristo, daqueles que o Senhor os elegeu, daqueles que estão aqui nesse momento, daqueles que fossem redimidos com a morte de Cristo na cruz. Os que não fossem, serão lançados no lugar de punição eterna. João Batista, ele deixa isso de forma clara, de que é somente pelo sacrifício de Cristo que o pecado dos homens pode ser perdoado, que o de vocês e o meu pode ser perdoado. Ele declara isso. E aqueles que ouvem as Escrituras e se quebrantam, assim como nós, iremos crer nela, cremos nela. Desse modo, reconhecemos que Jesus é o nosso sacrifício removedor do pecado. Seguimos a Jesus, saímos e falamos sobre Jesus, sobre o Salvador eterno, sobre Ele. E é contada a história de um pregador muito famoso, que quando ele vai pregar em um momento,
ele grita esse versículo aqui. Ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali naquele momento, tinha uma pessoa perto, e ouvindo essa voz entra no coração dele como uma mensagem enviada de Deus, como uma mensagem enviada de Deus Pai. E ele sai daquele momento ali, ele vai para casa, e no momento de luta espiritual consigo mesmo, ele se rende ao Senhor, ele louva ao Senhor, ele glorifica ao Senhor e passa a ser um servo de Deus. Devemos observar isso. Quão simples foi o meu, que nós podemos fazer, simplesmente gritar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que o João Batista fez. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Isso aqui é uma declaração simples da verdade de Deus, da verdade do nosso Pai, que é revelado a nós nas Escrituras, a nossa regra de fé e prática. E, irmãos, o que mais temos nós, como servos de Cristo, a fazer, se não testemunhar o nosso Senhor, aquele que nós adoramos, aquele que nós louvamos, aquele que nós estamos aqui para louvar a Ele, glorificar ao nosso Senhor. Devemos fazer isso, louvar ao nosso Senhor, ao nosso Deus. João Batista, ele era um arauto do Senhor. Nós somos arautos, somos responsáveis por levar a mensagem do Evangelho como cristãos. E nenhum arauto poderia viver muito tempo no deserto, assim como João Batista viveu muito tempo no deserto, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre, se não tivesse de falar de um homem ou de uma era mais nobre do que ele. João viveu mais verdadeiramente, alimentando-se da profecia que proclamava, do Jesus que viria, do que de mel e de gafanhotos. Irmãos, nós viemos falar de Cristo, testemunhar o nosso Senhor Jesus Cristo, falar da sua pessoa, do seu sacrifício, do quanto Ele sofreu ali na cruz, porque ali Ele suportou todos os nossos pecados. Que vamos falar de Cristo, assim como João falou: eis o Cordeiro de Deus, com a verdade em nossos lábios, com alegria, com amor, e que vemos levar pessoas até Cristo, que elas saiam da condenação, que elas saiam da escuridão que estão, indo em caminho à perdição eterna, e que seja transportado para o reino do Filho do seu amor, o reino do Filho do nosso Deus, assim como Ele fez conosco, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu rogo a cada um dos irmãos que não fique sem meditar nessa palavra, quando Ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Veja, nós devemos ver se nós temos feito isso, proclamado essa mensagem do Cordeiro de Deus. Isso aqui vocês devem responder a si mesmos, a cada um de vocês. Se tem feito isso, se tem demonstrado que somos realmente cristãos, pregado essa palavra, testemunhado da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, Ele é o Cordeiro mencionado por Abraão, lá no capítulo 22 de Gênesis, no Monte Moriá, como provisão de Deus. Irmãos, Jesus, Ele é o Cordeiro que Isaías fala que seria imolado em Isaías 53. Jesus é o verdadeiro Cordeiro, do qual o Cordeiro da Páscoa no Egito tinha sido um tipo de sacrifício. A segunda menção a esse tema celebra a Páscoa. A Páscoa aqui, ela simplesmente significa passagem. Passagem. E eles tinham que sacrificar esse cordeiro. Quando estavam saindo, próximo de sair do Egito, eles tinham que sacrificar um cordeiro. Eles estavam prestes a sair do Egito, o povo de Israel. Eles vão sair do Egito, vão para uma terra nova que o Senhor os dará. Eles sacrificam esse cordeiro. E toda a sua família, ela tinha que se alimentar do cordeiro. E não iriam morrer. Pelo contrário, eles iriam ganhar uma nova vida de liberdade, sem a opressão, sem a morte, sem a escravidão, sem a condenação. Tudo que esses sacrifícios eles anunciavam
foi perfeitamente cumprido na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Seu sacrifício foi de uma vez por todas. Seu sacrifício foi perfeito, foi único, de uma só vez. E João identifica Jesus como um animal sacrificial usado nos rituais do templo, como oferta pelo pecado, já que ele é aquele que tira o pecado do mundo. A figura do cordeiro relaciona Jesus com a passagem que o identifica como servo sofredor. Sua morte sacrificial na cruz é comparada com um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1, 18 e 19 nos revela isso. Cristo morreu uma só vez pelos pecados, para nos levar até Deus, para nos levar até o nosso Senhor, para nos aproximar dele. Veja que essa grande barreira, ela caiu por terra. Essa grande barreira que havia entre o ser humano e Deus, ela caiu. Essa barreira que havia entre o nosso Deus e nós caiu por terra. Veja, devemos ver que a quantidade de males, de pecados, de mais ações, de mais pensamentos, de mais atitudes nossas que cometemos ao longo do dia nos afastavam de Deus, desagradavam ao nosso Senhor e colocavam um muro, uma parede, uma separação entre nós e o nosso Deus. Nós, tão pecadores, nos relacionamos com esse Deus santo, com esse Deus perfeito, com esse Deus justo. E com a morte de Cristo, essa barreira da separação, ela caiu por terra. Ali na morte de Cristo, é dito que o véu se rasgou de alto a baixo. Porque Jesus assumiu a nossa culpa, levou sobre si os nossos pecados. E aí nós que éramos injustos, nós que éramos pecadores, somos feitos justos nele e podemos nos chegar até Deus, podemos nos comunicar com ele. Então todos nós temos livre acesso a Deus, podemos chamá-lo de Pai, podemos andar com ele na terra e viver na eternidade com ele. Porque ele decidiu cancelar em si próprio, nele mesmo, as nossas iniquidades, o nosso pecado. Jesus, é maravilhoso isso, irmãos, que ele resolve sofrer a punição que nós merecíamos. Ele sofreu a nossa culpa para que nós pudéssemos ser libertos de toda a escravidão, de todo o fardo do pecado que não poderíamos carregar. Ele carregou. Esse é o Deus que dá a vida por nós. Esse é o Deus que se sacrifica por nós. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro, ele tira o seu e também tira o meu pecado. E, mais uma vez, no livro de Apocalipse, a revelação do nosso Senhor Jesus, ele é referido como Cordeiro por cerca de 30 vezes, para enfatizar essa importância, para enfatizar isso, de que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é o Cordeiro providenciado por Deus desde toda a eternidade. E a própria palavra nos diz, em Apocalipse 13:8, diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Vejam, antes mesmo da fundação, ele foi morto por nós. Aqui, o cristianismo, ele se difere de todas as religiões do mundo. Ele não é igual, ele é diferente de todas as religiões, porque no cristianismo, Deus, ele providencia o sacrifício para o ser humano. Ele envia o seu filho. Ele providencia o sacrifício. E Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Ele foi preparado por Deus. E ele foi enviado por Deus. Ele veio da parte de Deus, da parte do nosso Senhor. E nossos pensamentos acerca de Jesus, eles precisam ser alinhados conforme isso que João Batista nos diz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Devemos servi-lo fielmente como nosso mestre. Devemos obedecer-lhe lealmente como nosso rei, como leão da tribo de Judá. Devemos estudar os seus ensinos. Devemos andar em seus passos como nosso exemplo.
Acima de tudo, porém, devemos olhar para Ele como nosso sacrifício, como substituto, aquele que levou sobre si as nossas enfermidades. Devemos olhar para seu sangue derramado, que nos limpa de todo pecado e nos torna mais alvo do que a neve. Devemos nos gloriar nisso, na cruz de Cristo. Devemos pregar, falar a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está o diferencial, o que sustenta o cristianismo. Cristo, ele veio ao mundo não simplesmente como um rei político. Ele não vem ao mundo simplesmente como um filósofo. Ele não vem ao mundo como um curador, simplesmente para curar o povo. Ele não vem apenas como um operador de milagres. Ele veio para morrer. Ele veio como Cordeiro de Deus. Veio para derramar seu sangue em favor de nós. Veio fazer o que nenhuma religião, o que nenhum dinheiro ou esforço humano poderia fazer. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Cristo é o Salvador soberano e completo. Sua obra ali na cruz, ela foi completa, foi consumada. Sua obra na cruz foi perfeita, uma única vez por todas. Amém, irmãos? Esse amém foi muito fraco. Mais um amém? Agora sim. Irmãos, para finalizar, chegar ao finalzinho, só uma comparação, uma ilustração, onde existe um escultor, ele estava construindo uma estátua, uma escultura, uma bela escultura. E esse escultor, em geral, como muitos artistas famosos que conhecemos hoje, ele era muito pobre e vivia em um lugar simples, em um sótão. E quando ele estava fazendo a sua estátua, a sua escultura, chega um momento que ele completa, que ele finaliza, que ele termina. E ele olha para ela, para a sua escultura, ele olha para ela com tanto amor, com tanta afeição, porque ele teve muitas noites perdidas de sono. Ele teve muito sacrifício naquilo ali. E ele teve muita paciência que representavam aquela estátua. Só que chega um momento que ele, bastante cansado, ele vai dormir. Só que à noite cai um forte frio sobre a cidade, sobre onde ele estava. E em um momento ele acorda. Ele acorda no quarto frio, desconfortável. E ele lembra da sua estátua, que com tanto sacrifício fez ela, que com tanto sacrifício trabalhou nela. Ele teve receio que esse gelo, que esse frio estragasse a sua escultura, a sua estátua. Então ele, olhando no quarto, não vê nada com que agasalhar a sua estátua, mas ele não hesita um momento sequer. Ele pega, ele se levanta e, tirando a roupa da cama, tirando os cobertores, os lençóis com que se cobria, ele pega e agasalha aquela estátua. Ele agasalha com o máximo cuidado a bela escultura. Só que pela manhã acontece o seguinte: esse escultor, ele é encontrado morto. Ele morre, mas a sua obra, ela continua até hoje. Morreu, ele morre para que a sua estátua, o seu trabalho continuasse, para que fossem vistos por outras gerações. Irmãos, nós somos a obra das mãos do grande artista, o grande autor. E ele, semelhante a esse escultor, ele também morre. Ele nos morre para dar a vida eterna. Só que há uma diferença, há um diferencial entre esse escultor e o nosso Deus. Uma diferença que, ao morrer, esse artista apenas preserva a sua estátua, a sua escultura do mau tempo, daquele tempo. Só que o divino escultor, o divino Senhor, o nosso Deus soberano, o nosso Deus santo, porém, o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou e vive para todo sempre, podendo nos proteger de todos os perigos, de todo
o mal. E quando João, ele aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus, ele está dizendo para nós hoje, para o pessoal da época e para nós hoje, que Cristo morreu a nossa morte, que Ele nos cobre com o seu sangue, que Ele leva o nosso sofrimento, a nossa dor e o nosso pecado. Ele mola a vida no altar. Ele triunfa sobre os poderes inimigos do universo e o julga. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Nós devemos ter em mente sempre isso. Não será apenas algo passageiro, que nos lembramos em algum momento na nossa vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tanto faz como fez. Não deve ser assim. Nós devemos lembrar do seu sacrifício na cruz, que Ele morreu, que Ele sofreu por nós, para nos escolher, nos eleger, para que pudéssemos ter plena comunhão com Ele. Louvado seja nosso Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Senhor que nós devemos servir. Cada um dos que aqui estão servem a esse Senhor. Eu espero que todos sirvam a esse Deus, não somente no nome, dizer eu sou cristão, eu sirvo a esse Senhor, mas sim verdadeiramente, assim como a palavra nos diz, em espírito e em verdade, aguardando a segunda vinda, que o Cristo, que esse nosso Senhor virá a segunda vez. Esse é o nosso Senhor que devemos louvar, adorar e glorificar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que não venhamos esquecer disso, irmãos. Amém? Eu chamo o pastor nesse momento. O pastor irá finalizar com a oração e a bênção. Glória a Deus.